No vídeo de hoje, Renan Santos comenta sobre a implosão da direita bolsonarista com ataques internos de Nicolas e desentendimentos entre influenciadores no MX. Deixe aí nos comentários o que você achou. Antes de prosseguir com o vídeo, se inscreva no Rumo à Missão, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Bom vídeo! Beleza, bom galera, olha só, né, essa aqui é uma live que não poderia fugir do que tá rolando, né, implodiu a direita bolsonarista, e por mais que seja importante falar de nós mesmos, tá, e assim, estamos crescendo, e acho que a última semana foi muito boa pra que o Brasil entenda que temos uma candidatura. Ainda há, da parte de muitos institutos de pesquisa, a tentativa de ficar, né, negando a realidade, é o COPE, não existe Renan. Então, se é uma pesquisa do instituto que chama Futura. E assim, pessoal do Instituto Futura, eu sei que vocês são um instituto ligado à turma do Tarcísio. Eu sei, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Vocês são um instituto ligado à turma do Tarcísio. Aí vocês fizeram uma pesquisa ali e tal. Legal, já entendemos tal. Saiu uma outra também. E os caras ficam, né, simplesmente me ignorando. Fingindo que não existo. Cara, não vai rolar, tá? Eu sou pré-candidato à presidência da República mesmo. Eu estarei lá. É uma dica, assim, se eu for muito mal, no mínimo vocês vão precisar falar comigo no segundo turno. Tô falando dos outros candidatos. E institutos de pesquisa, vocês terão que fazer pesquisa sobre o Partido Missão pro resto da vida de vocês. Então, assim, pô, de maneira muito, muito clara, muito simples. Não faz besteira logo no começo. Nossa memória não é curta. Nossa memória não é curta. Então, assim, bota lá o meu nome nas pesquisas, mesma coisa com os nomes dos pré-candidatos nossos aos governos, entendeu? Não causa. Não causa. Eu sei que muitos aí estão sempre a serviço, um é do Lula, outro do Tarcísio, outro não sei o quê. Baixa a bola e vamos falar as coisas da maneira certa, vamos pesquisar da maneira certa, tá? Não vamos ficar de putaria aqui, não. Tu concorda, Rafael Almeida? Concordo, Renan. Entendeu? É verdade. Então, vamos lá. Então os institutos eles ficam tentando, né, empurrar aí e ficar nessa leitura bizarra da realidade, tá? E isso tá acontecendo, não é por mais que eles fiquem ignorando, mas nós estamos crescendo, né? Se for pegar, eu sou no Google Trends, né? Eu fui nessa crise Flávio Bolsonaro, não precisa entrar, Rizzo, depois a galera entra mesmo. Eu fui mais pesquisado nos últimos 7 dias do que Caiado, do que Zema, do que Ratinho, do que Leite, tá? E se você tirar o governo de Minas, se você tirar da pesquisa Minas, Goiás e Paraná, que são o estado desses caras, vocês já veem que eles caem ainda muito na pesquisa. Portanto, no geral, né, tirando os próprios estados que tem notícia, tipo, a Zema, aumentou a conta de luz em Minas, aumentou não sei o que pro Paraná, naturalmente isso dá um boost para eles, por vezes artificial nessas pesquisas. Então, há uma tendência de crescida minha. Entendeu? Então as coisas estão rolando, eu fico feliz. Eu acho que nós somos de fato a única alternativa séria pra gente tornar o Brasil um país sério. Não é que eu acho, eu tenho certeza absoluta. Eu acho que o fato de a gente ser jovem e juntar os melhores nomes da nossa geração, o fato de a gente ser corajoso, o fato de a gente estar topando fazer o que precisa ser feito, tá topando sacrificar as nossas próprias vidas por aquilo que a gente acredita, o fato de a gente não estar precisando ficar fazendo esse jogo de prostituta, de ter que, não, parece que o Bolsonaro tem um problema, acho que eu vou me aliar com o Flávio Bolsonaro, agora não, tipo o que esses caras estão fazendo, Tarcísio indo querer agora ir contra a família Bolsonaro, agora o Zema, né, o Zema era o maior puxa-saco que tinha da família Bolsonaro, puxa-saco dos mais baixos, me lembro na pandemia que precisava, né, os governadores se unirem para se opor a algumas medidas bizarras que estavam vindo do Bolsonaro na época da pandemia. O Zema ficava só jogando com o Bolsonaro ali, sempre teve essa postura patética, dado que seus financiadores, né, maiormente o Salim Matar lá da Localiza, era ele próprio um bolsonarista doente, né, então ele tinha essa postura, agora ele não quer ficar com o Bolsonaro. Eu acho isso uma coisa horrorosa, e a gente não faz isso. A gente foi contra o Bolsonaro no auge do Bolsonaro, quase fechamos as portas. Então eu tô muito tranquilo pra falar, não tô com o Flávio Bolsonaro, eu vou me opor ao Flávio Bolsonaro, assim como eu vou destruir o Lula. Eu vou destruir o Lula. E eu falo isso tranquilo. Vocês não, vocês têm que ficar nesse jogo. O nome é jogo de puta. É um jogo de bastidor, é um jogo de mentiras, de fingição. A gente tem que tirar foto junto com o cara dando um sorriso enquanto você tá tentando esfaquear os outros. Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Política não tem que ser assim. Vocês naturalizaram, tá? E você que tá me assistindo, que política tem que ser esse jogo de fingição. Um permanente jogo em que, não, esse sujeito tá sendo político, ele tá falando A, mas no fundo ele tá querendo dizer B. Eu não quero fazer política assim. Eu quero falar A e fazer A. Até porque quando você fala A,
finge que quer B e entrega C, no fim do dia, alguém foi ludibriado no caminho. E quase sempre é o próprio eleitor. Por isso que vocês não entregam o que vocês se comprometem. Eu quero falar A e fazer A. Esse é o jogo. Eu quero ser o mais direto possível. Ah, mas Renan, mas esse não tá sendo político. Eu tô sendo político, porque eu tô fazendo todas as outras coisas que eles não fazem. Ter um partido político me permite estar pré-candidato às eleições. Ter partido político me permite estar estruturado. Ter o meu próprio programa político, Livro Amarelo, a Revista Valete, todo mês um assunto diferente na Revista Valete. Tudo isso faz as pessoas crescerem, estudarem. As pessoas sabem o que a gente pensa. As pessoas sabem o que a gente discute aqui dentro. O papo aqui é outro. A gente é estruturado de verdade, então isso permite que a gente não fique fingindo pra vocês. Porque não tem como eu fingir um negócio e eu quero falar, mas pera um pouquinho, vocês estão discutindo tais coisas aí na Valete. Durante 2 anos de Revista Valete eu escrevi pra todas as edições. Só esse ano que o trabalho começou a apertar, eu não tive tempo de escrever. Quero voltar a escrever, mas não tô tendo tempo. Não consigo sentar e escrever e montar um texto. Mas tem coisas minhas lá, tem vídeos meus todos os dias, por anos a fio. Tem vídeos do Arthur, do Kim. Todo mundo sabe o que a gente pensa, todo mundo sabe o que dói na gente. Então, política não tem que ser esse jogo de fingição. Essas pessoas são muito fingidas. Por que tudo tem que ser dissimulado? Veja, eu gravei um vídeo hoje sobre o Nicolas. E tem a ver isso. O Nicolas, cara, pô, o que o Nicolas está fazendo com o Bolsonaro é coisa de canalha. Eu não gosto do Bolsonaro. Gente, eu não gosto. Eu queria ver o Bolsonaro preso. O Bolsonaro tentou prender minha família. O Bolsonaro foi um governante horrível. Ele acabou com a nossa luta. O Bolsonaro é um traidor. O Bolsonaro é um cara, é um estelionatário, é um bandido de quinta, é um ladrão. O Bolsonaro é tudo isso. Agora eu falo isso, eu sempre falei e eu falava isso quando era difícil. O Nicolas Ferreira vem agora, de maneira dissimulada, ainda simulando que assim, que ele tá... Ah, eu ainda tô com o Bolsonaro, ainda gosto. Aí vem romper com a família dos caras. Quando os caras levantaram ele, quando ele ficava na pandemia rodando o Brasil, gravando vídeo com uma turma de amiguinhos, né? Enfim, né? Os novinhos do Valdemar sempre existiram, mesmo antes do Valdemar, né? Mesmo antes de estar com o Valdemar. E ali era legal ser Bolsonaro. Eu me lembro de um vídeo dele antes da campanha, às vésperas dele ser eleito deputado, que, não sei se você vai lembrar, Riso, era um vídeo assim, que ele tava numa casa, num comitê de campanha, aí ele, olha só, e o Bolsonaro aparecia numa live com ele, aí eles ficavam comemorando, que o Bolsonaro entrou na live. Você gostava disso, porque isso ajudava, né, a alimentar o teu ego de diva pop, que é isso que esse cara tem, o seu ego de influenciador, esse ego de Virgínia que você tem, né, Nicolas Ferreira. E aí fazia bem pra você, né? Ah, é isso aí. Agora tem que sair fora, porque o homem tá doente, velho, e não há momento melhor pra você dar uma facada em alguém que não consegue sequer reagir. Tá preso, velho e doente. Não consegue reagir. Então agora você mete a facada. É esse o jogo? É esse o cara que falava que o MBL não era confiável? Que o MBL traiu as pessoas porque falou mal do Bolsonaro. Um sujeito que esfaqueia o Bolsonaro. Usa e esfaqueia. O Nicolas Ferreira é o pior sujeito da política brasileira. Esse cara é um porco. Esse cara é um porco. Não só ele, como todos os outros que estão esfaqueando a família Bolsonaro agora. Vocês estão esfaqueando a família Bolsonaro. E mais, vocês são os piores momentos. Porque no momento que a família Bolsonaro ela em si cometendo todos os crimes e erros, você apoiou os crimes e erros. E ficava igual a turma que tinha no início da Revolução Soviética, né? Tinha toda uma turma ligada ao Trotsky, inclusive, que ficava lá fazendo perseguição política a política dos soviéticos, pra ir atrás assim, não, esse aqui falou mal do regime. Ficavam lá indo atrás pra cancelar todo mundo, que é isso que vocês fizeram. Você ficava ganhando like, viu, denunciando, né? Ah, era o Danilo Gentili, era o MBL, era até o bosta do Nando Moura. Ficava ali pra mostrar, eu gosto muito do Bolsonaro, tô atacando esses caras pra poder crescer. Aí agora é a sua vez de fazer isso. Você é um porco, vagabundo, é um bosta. Nicolas Ferreira é um bosta, tá? Enfim, não... Mas tem que ficar claro, porque eu vejo isso, não consigo. Bota aí meu vídeo que vocês vão ver assim, essa argumentação, não tem o que o cara falar. O cara, né, no momento assim, tinha roubo de barra de ouro de pastor evangélico do Ministério da Educação. Aras na PGR, todas aquelas traições. Shhh. Aí agora tá traindo porque não gosta do Flávio. Ah, é porque a Magnitsky, né? Que? É isso? Vamos ver. Muita gente, né? Pois é, viado, filho da puta. Ah, desculpa, cara. Olha que dissimulado. O MBL enganou muito. Enganou quem? A gente falava na cara dura, o seu viado do caralho. Palavrão, Renan. Ah, vai tomar no cu, cara. Desculpa. Palavrão, velho. Desculpa. É que eu vejo essa carinha de... Vim, vai lá.
de Nicolas Ferreira sobre esses ataques que ele fez ao longo da história dele. Dá uma olhada. O PL, ele empolgou muita gente e enganou muita gente, né? Eles enganaram muita gente, né? Pois é, pra Nicolas Ferreira, o MBL é um traidor, né? Um Judas, simplesmente porque ele se opôs a Jair Bolsonaro em todos os momentos que Jair Bolsonaro errou na sua história. E não foram poucos. Pra Nicolas, uma ruptura com Jair Bolsonaro é um pecado imperdoável. E ele nos atacou de maneira absolutamente implacável. Agora, entretanto, é a vez do político mineiro romper com a família. E ele vem fazendo isso sistematicamente nos últimos dias. Daquele jeito mineirinho, sempre pelos cantos, nunca batendo de frente. Sua oportunidade, e oportunistas sempre estão à procura de oportunidades, surgiu agora, dado que a Magnitsky caiu e Eduardo Bolsonaro pareceu meio bobo na praça. Louco pra romper com os Bolsonaro. Ficando com o voto deles, Nicolas partiu pra cima e autorizou todo mundo a bater no Jair. Eu acho isso no mínimo curioso, Nicolas. Quando o MBL enfrentou Bolsonaro estava saudável, de pé, solto e presidente. Nós enfrentamos ele cara a cara. Nós atacamos ele quando ele destruiu a Lava Jato. Nós atacamos ele quando ele sabotou a Lava Toga. Nós atacamos ele quando ele tentou acabar com o pacote anticrime do Sérgio Moro. Nós atacamos ele quando ele passou o juiz de garantias. Nós atacamos ele quando ele e seus filhos comemoraram que Lula foi solto, porque isso seria bom para as eleições. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Em todos esses episódios, quando qualquer pessoa séria e corajosa de direita devia se posicionar para defender a causa certa e não a pessoa adequada, você se calou. Na verdade, você nem se calou, você atacou a gente. Nós e todos aqueles que apontavam os erros e os crimes cometidos pela família Bolsonaro. Para você era conveniente surfar a popularidade nesse momento e ganhar os milhões de votos que você obteve na sua eleição de deputado. Ali era muito gostoso ser bolsonarista e todos os erros e crimes cometidos pela família simplesmente eram ignorados. Agora, com a família Bolsonaro em decadência e com o Jair Bolsonaro doente e preso, olha que curioso. Aí você virou machão, agora você tem pontos de discordância, agora você quer ser independente. Isso não é atitude de homem. A atitude do covarde, do rato, é se aproveitar do momento de fraqueza do seu aliado para tentar ali ganhar o seu espaço. Tentar sair na boa do cadáver político do Bolsonaro é justamente o tipo de atitude que tem que ser denunciado. Não igual você, de maneira hipócrita, mas vindo de gente como nós, que quando a direita errou, estávamos lá apanhando de todos para falar a verdade. O fracasso da Magnitsky foi só o último episódio de uma série de traições, covardias e bobagens tocados pela família Bolsonaro. E o engraçado é que todas as outras você ignorou. Se você quiser recuperar sua honra depois de errar por tanto tempo, peça desculpas. Não faz mal a ninguém. Peça desculpas pelos erros de Bolsonaro. Peça desculpas por você ter ficado cego diante de tanta coisa errada que aconteceu. Peça desculpas pelas pessoas que foram convocadas a ficar na frente dos quartéis, a cometerem crimes e erros dos mais diversos, a se colocarem em risco em nome de um líder que você colocou lá em cima e que agora quer colocar lá pra baixo, a 7 palmos no chão. Esse tipo de coisa vale mais do que like e seguidor. Significa hombridade e postura na hora que importa. Espero contar com ele e com todos vocês para construir um Brasil melhor. Meu nome é Renan Santos e eu sou do Partido Missão. É isso aí, galera. A real é o seguinte, né? Não chega a ser irônico também agora, nesse momento da história, que o Bolsonaro, após usar e trair tantas pessoas ao redor dele, esteja vendo isso basicamente se repetir contra ele. Agora ele tá preso, ele tá sendo usado e traído. Usado e descartado, usado e descartado, usado e descartado. Usado e descartado o tempo todo. Né? Ou seja, tá lançando agora o filho dele, Flávio, né? E aí a reação dos aliados mais próximos, né? É Tarcísio, são os governadores, que todos ficavam arrotando o bolsonarismo. Não, a gente vai se unir. Vocês vão, Aí vocês vão? Tô entendendo isso. Não houve, da parte de vocês, governadores, mesma coisa, igual a Beyoncé de Ouro Preto. Não houve da parte dos governadores nenhum tipo de oposição ao Bolsonaro quando o Bolsonaro cometia crimes e que o Bolsonaro fazia o que fez. Aí agora vocês têm uma opinião clara. Sustenta o fogo. Sustenta o Bolsonaro até o fim. Sustenta o Bolsonaro até o fim, pô. Agora nem é o pior momento. Agora ele tá quieto. Ele não tá falando nada. Quer dizer, quando o Bolsonaro falava as maiores atrocidades que ele falava e cometia as maiores traições e errava sem parar e usava os outros, aí vocês eram calados. Agora que o Bolsonaro não fala nada e não tem nem como falar e vocês o traem? Não, cara. Não. Fiel no muito, fiel no pouco. É gostoso ser fiel ao Bolsonaro no momento que o Bolsonaro é presidente. Agora você tem que ser fiel ao Bolsonaro no momento que ele tá doente e preso. Essa é a regra básica da vida. Fiel no muito, fiel no pouco. Se você só é fiel no muito, você não é fiel. Você é interesseiro. Você é tipo aquelas Maria Chuteira que casa com o jogador de futebol pra pegar a grana dele. Que é isso? No fundo, boa parte daquilo que a gente chama de bolsonarismo é um bando de Maria Chuteira do Bolsonaro. Dão a perseguida ali pro capitão, né? E ganham os presentes que são os votos e os likes. Aí, ó. E cansou, perdeu dinheiro. Ó, vou pra outro, ó. Que é isso, cara?
Isso aqui é muito vil. Isso é escroto. Escroto demais. Tá? É bizarro. Bizarro. Eu volto a colocar porque assim, política não pode ser assim. Coloque uma coisa na cabeça, política não pode ser assim. E isso, né, olha só, eu não gosto quando as pessoas vêm e colocam, ai não, na esquerda eles não brigam, a esquerda tá sendo mentira, a esquerda é toda brigada. Tava vendo um vídeo ontem, engraçadíssimo, inclusive, do cara lá da Soberana, o Ian Neves, né? Que assim, tá tendo a 19ª dissidência interna não, porque nós da Soberana denunciamos o golpe interno da instituição, não sei o que. Tipo, eu acho o máximo que eles estão tomando um golpe interno num partido que não existe. E aí você entende por que assim, por que diabos dão bola pra esses caras? Não tem que dar bola, esses caras são uns bobos brincando de revolução, é um bando de idiota brincando de revolução, né? Mas aí o que eu quero dizer, né, desculpa fazer essa digressão, é que a esquerda tá ali, no fundo, se matando entre si, e é normal, briga por poder dentro da esquerda. O que eles têm, entretanto, é o seguinte, eles são fiel no pouco. Quando o Lula foi preso, e quando toda a discussão era sobre precisamos renovar a esquerda, o Ciro tá vindo aqui e tal, eles... Vamos juntar, segura a onda, fecha a defesa, fecha os escudos, pega a lança e vai, e vamos pro pau. O que os caras fizeram? Vamos perder junto, vamos perder as eleições de 2018 juntos? Ó, o Bolsonaro vai ganhar, vamos perder com a Haddad, mas vamos segurar blocado. Porque aí a gente vai virar o jogo lá na frente. E viraram o jogo. Os caras se fecharam. O bolsonarismo não se fechou ao redor do Bolsonaro. Não se fechou. E não adianta vir falar, ah não, mas o Lula nesse sentido é muito diferente do Bolsonaro. O Lula não deixou nenhuma liderança no petismo surgir. Qualquer liderança que surja é uma liderança anexa e submetida a ele, não forte o suficiente em termos de carisma para ocupar o espaço dele. Tanto que o Lula via na Marina Silva uma figura meio messiânica, cara, eles tinham um pavor ali da Marina. Ele nunca deixou nada que pudesse ocupar o espaço dele crescer. Nunca. O Haddad não ocupa definitivamente o espaço dele. Então, coloquem isso na cabeça, tá? Coloquem isso na cabeça. Então, o bloco ali da esquerda se fechou. E veja, mesmo com o espírito do tempo contrário a eles, vocês viram a vitória agora do Cast, né? A América Latina tá indo toda à direita. Tá indo toda à direita. A América do Sul, vamos botar aí, né? Que ainda tem o México. Houve vitórias bem extemporâneas da esquerda recentemente. Uruguai, México e tal. Mas, no geral, há um encaminhamento à direita na América do Sul. E, no caso do PT, eles estão segurando a onda deles. O Lula ainda é favorito para as eleições de 26. Não cravo vitória dele em nenhum momento, especialmente se for contra mim. Mas o Lula ainda é favorito para as eleições de 2026. E se ganham em 2026, eles vão ter que fazer um arranjo que é autoritário. E o próprio Zé Dirceu tá falando nisso. É um arranjo de poder, um arranjo diferente. Eles vão ter que reacumular poder no braço do Poder Executivo, que é uma coisa que eu defendo, porque se eu for presidente da República, eu terei que fazer isso também, porque o Poder Executivo tem que ter capacidade de execução. O Brasil não consegue executar nada, tá muito pra trás. Só que eu temo o tipo de execução que será feita com o Lula, porque o projeto do Lula consiste em aumentar o poder de execução para aumentar o modelo de compra de votos, e ainda mais agora com essa história de quarta revolução industrial, automação, pessoas que não eram beneficiárias de bolsa, que passarão a ser, porque o emprego vai em grande parte diminuir. O PT pode ele próprio instalar esse sistema de transferência de renda, que será boa parte do futuro, infelizmente, da humanidade aí nas próximas décadas, e ele pode querer começar a construir isso, construir esse aparato e né, manter viva a lógica dele de compra de votos e dependência estatal, agora com novas pessoas, tá? Então é muito perigoso o que tá vindo aí. É uma eleição perigosíssima. Então, o PT segurou a onda e ficou de pé. O bolsonarismo tá se escangalhando. Então, o jogo, só pra vocês entenderem, o jogo tá muito baixo. Entra nessa abre aí o que você mostrou. Né? Ó uma briga aí, desce aí, um cara, abre aí esse post branco. O Jones está chamando literalmente o Nicolas de fascista, com C, e a retardada chamando isso de tabelinha. Não dá, pô. O povo é filho da puta demais. Aí, que é o seguinte, o Nicolas estava brigando com o Flávio, né, com o Eduardo, desculpa, e aí essa PAN notou que o Jones Manuel foi lá botar intriguinha lá no meio. Interessante essa tabelinha do Jones Manuel com o Nicolas Ferreira, bem interessante. Não, assim, é que assim, essa moça, obviamente, ela já me atacou. Essa moça é uma figura desonesta. São essas figuras desonestas, picaretas do bolsonarismo, né? Ela fica, né, rodando, mentindo, atacando com as coisas mais sujas. E agora o Nicolas tá sofrendo ele próprio, né? Do veneno que ele ajudou a plantar. Aí o Nicolas responde, porque ele não responde diretamente a ela. Tem que sempre ser essa coisa, entendeu? Dissimulada. Um comportamento feminino da parte dele.
E essa aqui é uma resposta muito feminina. Depois eu mando ela tomar um monjaro e vai falar que eu tô atacando. Entendeu? Se ela é gorda, né? Feia. Aqueles xingamentos, sabe? Tipo, sua feia, sai daqui com essa sua rachada, né? E aí ela responde, né? Sobe. Já falei aqui outras vezes de todas elas que se referem ao meu peso. Emagrecer tem saída, quero ver é ter caráter. E esse aviso vai diretamente pra você, Nicolas. Você é só moleque. Depois ela passou a atacar o Nicolas, dizendo que o Nicolas ele tem micropênis. Então, basicamente, estamos ali, né, no mundo, né, Monjaro versus micropênis. Negócio. Eu volto a falar, essa Pan aí é uma pessoa completamente baixo nível, uma tosquice. E aí o Mafinha, né, que é um defensor da família Bolsonaro, né, tava ali. Se eu falar que você vai ter que fazer mais cura gay atrás da igreja da Lagoinha com o filho do Valadão, aí é ataque, né? Cuidado, Renan. Eu não tô falando nada, eu tô só falando que o Mafinha falou isso. Ok. Nem acho que o Nicolas foi pra trás da igreja Lagoinha com o Valadão. Valadão, ele próprio conhecido como pastor Dão. Não acho que o Nicolas fez nada disso. Não acho. Gostou do corte? Deixe aí embaixo a sua opinião nos comentários. Compartilhe com seus amigos e familiares e siga nossas redes sociais na descrição. Nos vemos no próximo vídeo e avante missão!